Olá, amigos da TV, ela está começando mais uma edição do programa Nossa Gente. O meu convidado hoje é o Dr. Ruiz Dael Zócoli, ele é médico otorrinolaringologista. Doutor, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Eu que até agradeço. O senhor é médico há quanto tempo? Dia 5 de dezembro vai fazer 37 anos. Olá, você vai um bom tempo, né? Imagino que o senhor já perdeu o número da conta dos pacientes, né? Ah, sim. Eu cheguei em Blumenau em 95, eu estive fora. Eu já estou na ficha 27 mil. Olha só. Para ter uma ideia. E sempre nessa área de otorrino? Sempre otorrino. Eu me formei, fui fazer a especialização em Porto Alegre, que se chama residência. Depois, sempre atuando nessa área. O senhor é natural de onde? Eu nasci em Capinzal. Lá na região oeste? Oeste, no Vale do Rio do Peixe. Não estaria exatamente, eu ia dizer, Isso. Ali perto de Joaçaba, aquela região. Isso, aquela Mas região. uma região bonita, né? Sim, muito bonita. Só que o meu pai era juiz de direito e mudava. Na época mudava muito mais, que hoje eu vejo os juízes não mudam tanto. Tanto é que com 13 anos eu saí de casa. Eu fui estudar em São Paulo porque eu cansei de começar o ano letivo numa cidade e terminar noutra. Conseguia pelo menos começar e terminar o ano? Sim, terminava, mas começava num município às vezes e terminava em outro município, em outra escola. Então a troca era constante, Sim. muito mais do que hoje, como o senhor falou, né? Isso. Pois é. E nasceu, passou um pouco da infância lá naquela região oeste? Sim, passei. Meu pai foi juiz, Capinzal foi juiz em Concórdia, foi em São Miguel do Oeste, em Pinhalzinho, em Campo Herê, naquela região lá. Depois ele foi... Ele terminou em Lages, foi em São Joaquim, foi em Porto União, foi... Agora até os 13 anos, que é aquela idade que a gente guarda na memória e guarda muito bem todos os fatos, né? É. Que lembrança assim que te vem em mente dessa época de infância? As artes, as artes que a gente fazia, né? Aquela arte sadia que hoje as crianças não fazem mais. Lá no Oeste eles falam como no Rio Grande, piá, né? É o piá. Piarteiro. Isso, de roubar milho, para comer milho assado no fogo. E Melancia. Melancia. Mas era uma infância gostoso, diferente, né? Sim, que não era... Era uma arte sadia, digamos assim, não era... A gente não fazia com intuito, assim, com... Não, estava brincando e tal, de repente, vamos comer uma melancia, vamos. Pois é, Vamos para tal lugar. É uma cidade, lógico, para a época muito menor do que é hoje, Capinzal. Então ficava próximo da zona agrícola, né? E todo mundo já sabia quem era. Nós tínhamos um grupinho, e lá tinha a estrada de ferro. E os filhos do chefe da estação eram do nosso grupo. Então a gente fazia a arte, o chefe da estação passava de casa em casa avisando. Quando a gente chegava em casa, todo mundo apanhava, né? Tinha que prestar conta. Sim, e apanhava. Ruiz Dael, o senhor tem lembranças do Oeste, também de algumas histórias importantes, porque nós tivemos lá, nessa época, praticamente já consolidadas grandes empresas, né? Sim, em Capinzal tinha o frigorífico Ouro, que aliás é sui generis. Capinzal e Ouro se dividiram por causa de política. Na época tinha o DN e o PSD, então o DN ficou no Ouro e o PSD em Capinzal. E tinha a Sadia em Concórdia, tinha Perdigão, que também é tudo de família. A tia do meu pai, a tia Catarina, era casada com o velho Bandralize, que era da Perdigão. Aí tinha não sei quem casado com Fontana. Tinha aquelas ligações todas, né? Pois é, o senhor não só cresceu acompanhando, convivendo com gente que trabalhava nessas empresas, como também conheceu esses pioneiros, né? Sim, a gente conhecia. Eu era da época de ir no frigorífico, ir lá dentro, ver eles matar, escolher o salame, daí levava lá na loja do frigorífico. Não, eu quero aquele lá. Ele ia lá e... Olha só. Hoje você vai no mercado, não consegue nem passar na portaria do frigorífico. Né? Pois é, e essas figuras, eu falava aqui dos fundadores das empresas, por exemplo, o Atílio Fontana, é uma figura folclórica, né? Sim, ele é extremamente inteligente, eu acho, porque ele sabia fazer negócios. Então, quando ele comprou um frigorífico falido, que o Sadia era falido,
Ele contratou um administrador, contratou um veterinário, contratou um agrônomo, montou fomento, que na época era um absurdo. Ele fornecia o pintinho, ou fornecia o porquinho, a ração e o veterinário para cuidar daquilo. E depois ele comprava de volta do agricultor. Era um absurdo, né? E hoje todo mundo faz isso, né? É claro que dispensa comentários para falar do empresário que era o senhor Brandalize, do Fontana, mas eu digo, o folclórico é por conta do que a reza, a lenda e das histórias verídicas, né? Sim, eu vi uma da rádio, quando ele era senador, ele foi sendo entrevistado, voltou para a Concórdia, foi eleito senador, né? Ele era dono da rádio rural lá. Rural lá. E o repórter foi entrevistar e disse, senador Atílio, o microfone é seu. Ele disse, não, vá, só o microfone não, a rádio inteira é minha. Verdade. E ele era assim, ele era super Sim, simples. sim. E Gaúcho, né? ele era do Rio Grande do Sul. Como tantos daquela região. Sim, ali no oeste. Eu acho que ele é Vale do Rio do Peixe, todo. A família da minha mãe veio da Alemanha, entrou por Novo Hamburgo e foi subindo. E o Zácoli? O meu avô era calabrês e ele era engenheiro ferroviário. Ele veio para ajudar a construir aquela estrada de ferro, aquela famosa do Farquhar. E quando chegou para receber, não recebeu. E aí deram enterros para eles. Eles ficaram aqui meio que obrigados. Vamos voltar à tua infância, ou melhor, no tempo de escola. Você era um menino, um aluno aplicado? Eu era relativamente estudioso. De boas notas? Sim. Olho hoje, eu tenho ainda meus boletins de infância, eu tenho as notas razoáveis para boas. E de onde é que veio a ideia de ser médico? Eu tinha acho que uns 9 ou 10 anos na escola, fazendo arte, eu fiz uma fratura exposta do braço. E quando fui para o hospital, não tinha luz. Fiquei 7, 8 horas esperando a luz vir. E aí o médico fez uma cirurgia, era o médico, o único médico da cidade, com radioscopia, hoje eu vejo a loucura que ele fez, e com anestesia local. Eu assisti a cirurgia, colocar o osso de volta, fazer toda a cirurgia, e aí, dali para frente, cada vez mais. E foi esse gesto, que na verdade era a atribuição do médico, que te encantou? Me encantou, e aí... Olha, que experiência, né? Você vê, meu avô, ramo da engenharia, meu pai é juiz de direito e eu... Único da família que... Eu tenho uma prima que é médica também. Eu falo família, mas se a gente pensar naquela época, famílias eram numerosas, né? Sim, eu brinco às vezes. Quando a gente estava perto da casa do meu avô, que meu avô tinha 70 e poucos netos. É, italiano, né? Porque o lado da minha mãe são só 3 irmãs, então é sempre pequena. A minha avó chegava no sábado, escolhia o neto para rachar lenha, o neto para passar o macarrão naquela maquininha, o outro para ajudar a matar galinha. E ela punha no fogão a lenha, a galinha no sábado, para macarronada no domingo. Na panela de ferro? Sim, lá pertinho do chaminé. Olha só. Também ficava um espetáculo. Sim, e o gozado, ela punha só sal e alho. Não punha tomate, e ficava uma delícia. E o que acompanhava? Uma polenta, certamente? Não, macarrão. Macarrão. E o macarrão era farinha de trigo e ovo. Sim, aquele feito em casa. Não, é só farinha de trigo e ovo, não ia outra coisa. A massa era essa. Não tinha... porque o italiano gosta de polenta. Polenta, sim. Não que não gosta do macarrão. Né? E o vinho? Fazia parte da família, não? Na hora do almoço, aqueles encontros de domingo, como é que era o almoço em família? O almoço em família era justamente isso, né? Eu me lembro mesmo, na casa do meu avô e da minha avó. Então, eles faziam 2, 3 mesadas, porque não cabia todo mundo numa vez só, né? E ali que a gente tomava gasosa. Na frente da casa do meu avô tinha uma fábrica de gasosa. Ele tinha engradados no porão. Mas era no domingo um copo de gasosa. Mas a gasosa é tão falada, né? Esse famoso gasosão. O que ela tinha de tão especial? Eu acho que justamente por isso, por ser só eventual. Era diferente. Era como se fosse um refrigerante? Sim, né? é um refrigerante, mas... Por exemplo, nós, criança, era só no domingo e um copo.
não podia passar disso. Não era só a gasosa, muitas coisas naquela época eram reguladas. Sim, a minha avó fazia as compotas, tudo ia pro porão. Uma compota de aquela abóbora quadradinha, fica as cascudinhas, só podia comer no ano seguinte. E ela tinha lá 80, 100 e poucos vídeos, sei lá. Né? Essa tua prosa, doutor, está me remetendo à minha infância também. Sim. E olha que eu sou de uma geração um pouco mais jovem, mas enfim, os costumes e hábitos das famílias não são muito diferentes, não. São muito diferentes. Muito bacana. A nona, É. comida da nona. E já o outro lado, lá da minha mãe, o alemão, ele é mais fechado, né? Mas mesmo assim a gente tinha Não há dúvida. Quando se trata Era de mais- gastronomia, italiano Sim. e alemão sabem fazer uma... Não, e mesmo assim no tratamento, eles eram mais... Sim. O italiano é expansivo, É que cada povo tem o seu prato preferido, a sua bebida, né? O Apfelstrudel, nossa, minha avó fazia. Era 2, 3 e era esticado na mão aquilo. Eu não sei como é que elas fazem, que elas pegavam a massa. Depois faziam. A gente aqui na região, por exemplo, esse pessoal das confeitarias das cucas, né? Também. Sim. Trabalhoso e é tão gostoso lá depois. A cuca era surrada numa gamela. Olha. E hoje tem máquina, né? Era poço para fermentar e depois... E tinha que ficar 2 segurando a gamela e um surrando, né? Pois é, e daí o senhor foi para São Paulo estudar. Fez o que lá na época que chamava segundo grau, né? Segundo grau. Eu fiz no Mackenzie. Alguma especialidade ou cumpriu o rito de segundo Não, grau? eu sempre fui o fecha-rosca. Eu peguei a reforma do ensino na época, a gente tinha que fazer um ensino técnico. Eram 3 anos, mais um quem quisesse. Eu fiz técnicas médicas. Já estava na Já área. estava então. na área. E aí depois eu fiz vestibular, na época, eram só 15 faculdades do país, eu consegui fazer 5 vestibulares no ano. Passei em 2, aí fui para Passo Fundo, fazer a faculdade. Uma bela cidade e uma faculdade de referência lá, né? Passo Fundo, eu tenho olhado nos últimos anos, ela, a letra B, ela é constante. Há uns 20 anos ela não vai para o A, mas não baixa para o C. Eu falo com essa referência porque, por exemplo, um tio, irmão da minha mãe, se formou lá em Direito e a gente daí acaba conhecendo um pouco melhor lá, né? Porque na E época eles têm um padrão, assim... É uma indústria, mas eles mantêm, justamente por ser uma indústria de ensino, eles mantêm o padrão para ter a E a arrecadação. proximidade ali, não tão próximo assim, com Santa Maria, que é uma federal também de referência, acaba também exigindo esse conceito, eles né? têm que correr atrás. Ruiz Dael, vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa e aí vamos falar mais desse teu tempo de 35 anos de atividade médica. Pode ser? Pode. Ruiz Dael Zócoli, é nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, já estaremos de volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o Dr. Ruiz Dael Zócoli. Ele é médico otorrinolaringologista e atua nessa área há 35 anos, já há um bom tempo. O senhor se formou na Universidade de Passo Fundo, fez residência em Porto Alegre. Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dornelles. Que época foi essa?
É, época de 80. Década de 80. É, mas não faz tanto tempo assim, não. Não, foi logo ali no século passado. É, se olhar para trás, né, parece que foi ontem. Sim. Então, e o senhor começou a trabalhar onde? Eu, na época, eu era presidente dos médicos. Eu sempre fui meio envolvido em política de classe. Eu fui presidente de turma, fui na faculdade, diretor. O líder estudantil lá na classe. E na residência eu era presidente da Associação dos Médicos Residentes. E na época o Ernesto Dornelles, que eu fiz, estava sendo recém-adquirido pelo IP, que seria o nosso IPESC. E eu nunca me esqueço. Eu fui no IPESC como líder, pedi para eles, porque credenciamento do IP era... Pedi para o presidente credenciar os médicos residentes que saíssem da residência como prêmio por terem feito no hospital que o IP estava assumindo, que o hospital era de uma associação de funcionários públicos e foi comprado pelo IP. Aí ele achou a ideia excelente, ele era político, né, como todo presidente desses... Aí quando apareceu a lista de nomes, meu nome não estava lá. Aí ele mandou me chamar. Sim, mas você fez aqui todo o movimento e você não quer? Ele disse, não é que eu pretendo ir para Santa Catarina. Disse, não, deixa que eu vou fazer. Já fez uma carta aqui para o governador, para o presidente do IPESC, para não sei o quê, eu já cheguei colocado. Eu não iria trabalhar, fui para Curitibanos porque na época a minha inaugurou 7 vezes aquele hospital que seria regional. O Hospital Helione Júlio Ortiz. Eu vivi essas 7 inaugurações. Lá em Curitibanos. Curitibanos. Funciona, acho que 1/3 do projeto que deveria ser para o hospital regional. Tanto é que ele tem assim uns 40 leitos, tem um centro cirúrgico com 20 e poucas salas. Era para ser 700 leitos e não 40. Doutor, o senhor falou o porquê da escolha da medicina, né? Isso. Né? Foi por causa da lesão, né, na fratura exposta do braço, a operação que o senhor pôde assistir. Sim. E aí, né, se encantou com esse gesto e acabou optando então para os estudos da medicina. Agora, a especialidade, ser otorino. Eu durante a faculdade eu pensei uma época em fazer medicina nuclear. Aí do 3º ano para frente, na minha época, a gente até o 3º ano era integral e era só teoria. No 3º ano eu comecei a me encantar com cirurgia. E aí depois a microcirurgia, e aí uma das especialidades que tinha microcirurgia era o otorrino. Eu sempre brinco. Na época que eu terminei, a gente fazia umas 10, 12 cirurgias de tímpano por semana. Hoje não faz isso por ano. Por quê? Por culpa do governo, o maior fator de perfuração de tímpano acabou. A maior fonte de perfuração era o sarampo. Culpa benéfica, né? A vacinação acabou, o sarampo acabou. Que bom, né? Que bom, claro. Hoje o otorrino, um otorrino bom mesmo, perfuração de tímpano não faz mais que 10 por ano. O que implica um tímpano perfurado? Ele diminui, primeiro ele deixa a comunicação do meio externo com o interno e favorece muito infecções, favorece um tumor benigno chamado colesteatoma e existe uma perda parcial da audição. Porque o tímpano nada mais é que um amplificador e é um coro de tambor. Tanto é que a gente tem ar dentro do ouvido e fora e tem uma comunicação com o nariz. Tem que estar. Se você põe o couro bem esticadinho, você bate, sai um som bonito. Põe água dentro do tambor, que seria líquido ou uma infecção, ou afrouxa o couro, já não sai. Você fura o couro, pior ainda, né? Pois é. O tímpano, e eu me lembro lá no meu tempo de aluno também, aula de biologia na 6ª, 7ª série, com uma freira, irmã Lúcia. Eu até hoje não esqueço do martelo, da bigorna, né? Do estribo. O estribo. São os 3 menores ossos do organismo. O estribo ele é menor que um grão de arroz. Eu imagino uma cirurgia nessa área tão sensível. Cirurgia de ouvido, se você fizer esse movimento grosseiro, lá é aqui. Só o dedo aqui, o movimento do dedo. O que motiva a perda de audição? Bom, são N causas. O mundo moderno, principalmente o ruído. Até uns 25, 30 anos atrás, a gente se preocupava muito com o ruído industrial.
de lá para cá, o ruído social e os fones de ouvido, hoje você encontra... A minha esposa, quando foi fazer o mestrado, ela fez em cima de 3 escolas em Blumenau, com crianças de 13 a 17 anos, 10% delas já têm perda por ruído. Tem criança... Tinha, na época do mestrado dela. Né? Mas, doutor, mas tem criança que já nasce surda, né? Sim, mas isso a gente consegue já detectar pelo teste da orelhinha, depois faz um umbérico, e existe o implante coclear. Então, é o único órgão dos sentidos que a gente consegue devolver é a audição. Aquele aparelho que muitas pessoas usam, Aquilo... são já aparelhos modernos, consegue fazer com que a pessoa tenha de volta a audição como se fosse natural, não? Praticamente natural. Eu sou da época que os aparelhos eram analógicos. Tá? Lembra aqueles radinhos de pilha? Sim. Ele era pendurado aqui, saía 2 fios, vinha aqui e punha... Então aquilo era um disco de 78 rotações, mais chiado do que coisa. Depois vieram as próteses mistas, um pouco analógico, um pouco digital. Aí já diminuiu, mas mesmo assim era um trombone. Hoje elas são 100% digitais, e na época era 2, 3 canais. Hoje é 500 e pouco, 1028 canais de som. Então a estereofonia, porque a gama de audição nossa vai de 100 decibéis a quase 100 Hz a quase 8.000 Hz. Então hoje eles conseguem praticamente reproduzir. A gente está aqui em cima da questão da audição, do ouvido, mas a sua especialidade trata da garganta, nariz. Sim. E aí tem outras situações, né? Sim. O surdo mudo. Não, ele não é mudo. Não, ele não é mudo. É que a gente só fala porque a gente consegue escutar e modular a sua voz. Eu conheço surdos bem treinados por fonoaudiólogos que falam. Então o aparelho fonatório dele é normal. Ele só não consegue se ouvir. Você pega o vozinho. Você já viu aqueles vozinhos que começam a ficar surdo? Aqueles... O noninho. Ele fala normal. Não, ele começa a enrolar porque ele não consegue escutar direito o que ele está falando. Então ele não modula mais a voz dele. Essa é a diferença. E depois outra, né? Nós temos um nível de audição, um nível de dor. E conforme vai passando a idade, isso vai se aproximando. De novo, no nono. Você chega assim, vô, isso o quê? Diz, vô. Diz, não, grita que eu não sou surdo. É que ele estava aqui, de repente passou daqui. Pois é, e a garganta, né, a laringe, faringe, tudo isso é a nossa... as cordas vocais, né? Hoje a gente chama prega vocal, não é mais corda. É que na medicina mudou muita coisa. Antigamente tinha o nome de pessoas. Eu sou ainda dessa época. No ouvido se tinha trompa de Eustáquio, a mulher tinha trompa de Falópio. Hoje é tubo auditivo. Eles tiraram o nome das pessoas. Se é certo, se não é, eu não sei, é evolução. É claro, a gente está falando nessa área e com um especialista, eu quero aproveitar aqui, por exemplo, aquela pessoa que tem problema de gagueira, né? Sim. Isso é um distúrbio? Assim, 80% deles são principalmente problemas psicológicos. Então, esses 80%, um bom fonoaudiólogo reverte. E na questão da voz, quando há o desgaste, né, das pregas vocais, aí também hoje se tem cirurgias que... hoje a gente tem terapia, porque melhorou muito o equipamento de diagnóstico. O primeiro endoscópio para ver laringe, ele tinha 7 milímetros de diâmetro. Então, me empresta a tua caneta. Ele era quase essa grossura aqui, para você pôr pelo nariz do indivíduo. Hoje, o meu endoscópio tem 3,2 milímetros. Ele não tem mais fibra ótica. Ele tem um LED e uma microcâmera lá na ponta. E lá o senhor consegue visualizar o problema. A imagem é muito melhor, que é digital. E você tem maior flexibilidade e ele é muito menor e mais cômodo. Hoje a gente faz em criança, a criança nem nota que está fazendo a endoscopia. E se necessário uma cirurgia também, os equipamentos... Melhoraram muito, as técnicas também. Para não dizer que a gente só falou de garganta e ouvido, o nariz... A questão da respiração, então, é o principal. Para tu ter uma ideia, o olho
O egípcio fazia cirurgia de catarata. Hoje o oftalmo faz cirurgia de catarata. Do mesmo jeitinho, mudou o instrumental. Mas faziam com zinco, com alguma coisa, hoje faz com líquido de Breider, mas a técnica é a mesma. O nariz foi descoberto na Guerra do Vietnã, há 50, 60 anos atrás. Então ainda está passando por uma evolução de estudos e de descobertas. Ele é a central metabólica, ele aquece, ele filtra, ele umidifica o ar, os seios paranasais todos drenam para ele, o olho drena para ele. Então, Hoje, na sua área, na condição de otorino, quais são as doenças, os pacientes que mais te procuram? É que eu, em 2002, eu fiz uma cirurgia de coluna. E como é que diz no futebol? Eu bichei. É o jogador que fez cirurgia do jeito. Eu ainda faço algumas cirurgias porque sou teimoso. Mas o senhor conversa com os colegas de área, Sim. Né? Deve ler muito isso. sobre isso. Então, eu hoje me especializei mais que a gente chama de otoneurologia, tontura, zumbido, essas coisas. Não que eu não faça as outras coisas, né? Aquilo que a gente chama de labirintite também? É, aquilo que se chama de labirintite, o zumbido. Então eu fiquei mais nessa área. Tanto é que eu tenho, assim, tem alguns exames que nós implantamos, que sou eu e mais 2 fonas. Eu cheguei a ter 5 fonas. Tem processamento auditivo central. Foi o segundo do estado e só tem 3 no estado. Eu tenho o ICS, que a gente faz o mapeamento, foi o primeiro do estado. Então daí eu comecei a investir mais nessa área. O senhor falou lá atrás, durante o programa, sobre o principal problema do ouvido, que era o tímpano perfurado, né? E outras doenças de nariz, garganta, e que com a tecnologia, com a evolução... Né? Vão mudando. E com o cuidado das pessoas, né? Sim. Porque hoje em dia as pessoas têm um pouco de cuidado a mais do que na época. E para tu ter uma ideia, esses dias eu estava lendo um trabalho do inglês que eu gosto muito de ler. Ele acompanhou 42 anos, mais de 60 mil crianças. E ele separou em 4 grupos. Parto normal, sem e com antibiótico até os 4 anos. Cesárea, sem e com. Aí ele notou uma coisa, criança de parto normal, sem antibiótico até os 4 anos, não tem alergia à lactose, não tem alergia a glúten, não tem... Qual a conclusão que ele chegou? Que era que na nossa época, você não ouvia falar nisso, né? A criança quando nasce, passa pela vagina, engole aquelas bactérias saprófitas que a gente chama, são benéficas, e elas levam em torno de 4 anos para amadurecer e dar esse tipo de proteção. É a conclusão dele, é um trabalho que tem só. Quem começa já usando antibiótico com 3 dias, com 5 dias, com 1 mês, mata essa flora. Doutor, nós estamos no mês de novembro, tido como Novembro Azul, que é o mês de prevenção às doenças da próstata, né? E o telespectador deve ter percebido aqui que estamos usando o lacinho laranja, porque Novembro Laranja também, que trata da questão da prevenção das doenças auditivas, né? O Novembro Laranja surgiu há 11 anos atrás, 12 anos, mais ou menos, com a doutora Tani, que é uma das professoras da USP. E o zumbido, a gente, até hoje, tem alguns colegas que fazem aquele que a gente chama de reforço negativo. Ah, você tem que se acostumar, isso não tem cura. Não, tem. Você tem que investigar, é um pouquinho trabalhoso, porque o zumbido é um sintoma, não é uma doença. Então é um sintoma de várias doenças. E para tu ter uma ideia, hoje nós já estamos no 7º, 8º Congresso Mundial de Zumbido. Para ver a importância que está assumindo, porque tem alguns zumbidos que são debilitantes. Pois é, doutor, eu te convidei para contar aqui a tua história, e é claro que eu não poderia perder a oportunidade de entender um pouquinho mais a tua especialidade. De qualquer maneira, eu te agradeço e certamente teremos oportunidade para conversar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, hein? Estou sempre à disposição. Conversei hoje no programa Nossa Gente com o Dr. Ruiz Dael Zócoli, ele é médico otorino-laringologista. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do programa Nossa Gente. Um grande abraço e até a próxima.